Bom, gente, olha, eu resolvi antecipar a palavra de Natal, não a palavra de Natal, mas esse momento. Faltam 3 domingos para o Natal, é isso? 3 finais de semana ou 2 finais de semana para o Natal? Dois, né? E o tema que eu dei para a gente refletir hoje aqui é Natal, alívio para quem está cansado. Esse foi o tema que eu resolvi compartilhar com vocês. Natal, alívio para quem está cansado. E eu gostaria de começar com uma experiência pessoal. No ano de 2018, final do 17 para 2018, eu tive uma das piores experiências da minha vida, né? Uma experiência que eu acho que foi uma experiência de burnout, assim, muito cansativa, muito difícil. E eu acho que eu nunca falei abertamente sobre isso, mas foi um acúmulo de uma série de coisas. Eu estava numa igreja muito difícil, por uma série de questões. E apesar de ter sido uma experiência muito interessante, assim, incrível por outro lado, de eu ter visto coisas que Deus foi fazendo, de pessoas que Deus alcançou durante aquele período ali. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento muito desafiador para mim. E eu lembro que, numa madrugada, eu dormindo, de repente meu coração começa a acelerar, meu braço esquerdo, a minha parte esquerda do corpo fica meio dormente, e eu tinha certeza de que estava tendo um infarto, assim, literalmente. Aí eu fui para o médico, na época eu não tinha plano de saúde, fui para uma UPA, e cheguei na UPA e fiquei lá, assim, de manhã, acho que era umas 7 horas da manhã, por aí, fui cedo, até meio-dia e pouca, fazendo uma série de exames. No final, o médico olhou para mim e falou assim, olha, você tem que procurar um psicólogo, porque você não tem nada. Na época eu não fazia análise, né? E naquele momento ali, eu descobri que, na realidade, eu estava tendo uma crise de natureza emocional, uma crise, uma ansiedade, assim, uma coisa muito... Hoje eu daria outros nomes, mas naquela época era mais ou menos isso que eu estava sentindo, né? Bom, eu tive a decisão de sair daquela igreja, sair depois da denominação que eu estava fazendo parte. E naquele momento eu percebi uma coisa, que mesmo tendo uma rotina de oração, leitura bíblica, estudo, dedicação, ensino e uma série de outras coisas, a gente pode chegar a um momento de adoecimento, de sofrimento. A gente pode... mesmo tendo uma rotina saudável, a gente pode adoecer, né? E a gente adoece muito internamente. Então, eu pensando nisso, pensando nessa minha trajetória, nessa minha história, eu cheguei nessa série que eu começo uma minissérie assim, de 3 sermões que eu vou fazer começando hoje, a respeito do tema envolvendo Natal, né? Porque tem tudo a ver com isso. A gente pode, aqui frequentando a Viva, ter uma rotina de, sei lá, estudo bíblico, leitura bíblica, oração, ter práticas de espiritualidade e ainda assim viver uma vida exausta, viver uma vida cansada, precisando de cafeína para acordar, tem gente que precisa de remédio para dormir. E essa vida de exaustão, essa vida de cansaço, ela é uma marca do nosso tempo. Tem um sociólogo importante que trabalha na Alemanha, o Byung-Chul Han, e ele tem um texto chamado A Sociedade do Cansaço. Ele fala que o mundo que a gente vive, neoliberal, né, produz uma coisa nova na história, que é uma sensação de cansaço permanente e perene, ela não passa, uma exaustão que não passa. E eu, pensando no texto bíblico que eu vou ler, que é do nascimento de Jesus aqui, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, o contexto que Jesus nasce. Pode parecer para nós que, sempre que eu faço críticas à religião aqui, que o contexto que Jesus nasce era um contexto de pouca religiosidade, de pouca fidelidade a Deus, de pouca alguma coisa nesse sentido. E era o oposto. O contexto em que Jesus nasce, na realidade, era um momento de muita religiosidade, não havia
talvez nunca houve na história de Israel tantas sinagogas, tantas igrejas de judeus, né, sinagoga, como no tempo de Jesus. Havia muitas sinagogas. Alguns historiadores vão dizer que numa rua, às vezes haviam 2, 3, 4, 5 sinagogas. Então era um momento de muita leitura bíblica, de muita espiritualidade, de muita igreja, digamos assim, judaica do tempo de Jesus. Eles tinham acabado de sair de um momento muito dramático como povo, que era de uma sucessão de cativeiros, de uma sucessão de sendo dominados por outros povos, que começou na Babilônia, depois eles passaram pela Síria, os persas, os medo-persas, os gregos, né? E depois agora vivendo sob o domínio romano. Então eles estão vivendo um momento muito complicado da vida deles, né? Apesar de ter muita religiosidade, eles estavam na terra deles, o templo estava reconstruído, a espiritualidade de Israel estava toda montada, mas o coração deles estava assim como uma terra seca, árida e distante de Deus. Eles estavam vivendo um momento de muito sofrimento, de certa maneira, né? O sentimento que eles tinham era o seguinte: a gente saiu do cativeiro, mas o sentimento interno é de que Deus não estava próximo ao povo de Israel, não estava perto desse povo aqui. E é nesse contexto que Jesus vai nascer. Tem um teólogo importante da atualidade, vivo, anglicano, o N.T. Wright, ele vai dizer o seguinte: o sentimento do povo de Israel era um sentimento de que a fé havia estado distante deles, apesar de ter toda a religiosidade. Eu fico pensando que no nosso cenário brasileiro é um pouco parecido com o contexto que Jesus nasceu. Muitas igrejas, muitos shows espetaculosos, uma espiritualidade muito para quem está vendo, espaços de auditórios lotados, mas o sentimento interno é um sentimento ainda de muito vazio e de muita sequidão, como é no nosso tempo, né? E aí, quando Jesus é anunciado, quando Jesus vai nascer, isso está relatado em Mateus capítulo 1, verso 18 a 21, o texto bíblico diz assim, Mateus 1, 18 ao 21, diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Domingo que vem eu vou ler uma outra afirmação a respeito de Jesus. Mas hoje, se você pudesse sublinhar a ênfase que o anjo dá a respeito do nascimento de Jesus é: pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 18 ao 21. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É muito interessante porque eu acabei de falar que Israel estava vivendo uma efervescência religiosa. E aí, a gente pode pensar que existem muitas coisas que deixam o ser humano angustiado, mal, triste, deprimido, dividido, com medo. A Bíblia chama esses sentimentos todos internos de pecado. Ansiedade, angústia, divisão interna, fragilização interna, tudo isso é o que a Bíblia chama de pecado. E aí deixa eu fazer um adendo aqui, antes de falar sobre por que eu estou dizendo,
o que é pecado? Pecado para a Bíblia não é só o que eu faço. Quando a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, porque se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, justo, ele pode perdoar vocês. Isso é uma coisa. Pecado é diferente de pecados para a Bíblia. Pecado para a Bíblia é uma condição, é uma natureza. A natureza do pecado. O que é pecado? Pecado é alguma coisa que estrutura o ser humano, é uma essência humana. Nós temos na nossa natureza o pecado. Pecado para a Bíblia é essa fragmentação humana, essa divisão interna. Isso é aquilo que nos fragiliza, nos divide, nos fragmenta e vai nos deixando confusos, divididos, sem saber para onde ir, sem saber qual escolha tomar, tomando decisões ruins. A Bíblia diz que isso é pecado, essa divisão interna é pecado. O que eu faço como ação é o que a Bíblia chama de pecados. É só uma ação, uma prática. Mas o pecado é isso que nos fragiliza. Eu poderia dizer então, que essa natureza, essa internalização, essa parte interna nossa, que a Bíblia chama de pecado, é o que produz angústia, ansiedade, divisão, fragmentação. Tá claro isso que eu estou falando? Então eu estou dizendo que existe uma condição que nos separa, nos divide, nos fragmenta, nos diminui. E a gente vive hoje num tempo em que o pecado, como essa fragmentação interna, tem muita força dentro da gente. Os sentimentos da nossa sociedade vão demonstrando isso. Como o ser humano atual se define, se entende, né? E aí o Júlio me mandou uma reportagem do jornal o Globo, com as seguintes informações. Eu coloquei aqui exatamente o que está dito lá. Para os brasileiros, ansiedade é a palavra que melhor define o ano de 2024. Eu achei isso engraçado, assim. É a palavra que melhor define o ano de 2024. Como mostra a 9ª edição da pesquisa realizada pela Cause, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia e o Opinion App. Ela foi escolhida por 22% dos participantes entre 5 finalistas. E outras palavras que vão aparecendo como resiliência e outras coisas. Ansiedade. Bom, eu acho que ninguém aqui pode ter passado pelo ano de 2024 e dizer o seguinte: olha, em nenhum momento esse ano eu me senti ansioso. Eu passei assim ileso. Poxa, era ansioso sim, 2024 eu. Ansiedade é uma marca. E ansiedade é medo. Ansiedade é fragmentação interna. Ansiedade é angústia. Ansiedade tem uma série de questões que envolvem a ansiedade. E aí, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, eu fico fazendo um exercício de me imaginar na sociedade em que Jesus acaba de nascer. De me imaginar no mundo em que Jesus Cristo acabou de nascer. O que isso significa para mim? Porque eu posso ser um bom leitor da Bíblia, exegeta, estudar muito, mas isso não me dizer nada. Isso só ser informação a respeito de um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. E o que me importa, lendo o texto bíblico, é como esse texto, no meu mundo atual, ele fala comigo. É isso que me importa. Eu não estou procurando aqui, por isso que às vezes eu nem evito citar o grego, evito citar o hebraico, porque tem coisas que pode parecer só uma performance intelectual. O ponto é como que o nascimento de Jesus, ele fala com um mundo ansioso, exausto e precisando de vida. Essa é uma grande questão. Assim como há 2000 anos atrás, eu diria que Jesus continua nos salvando do nosso pecado, da nossa fragmentação interna, da nossa ansiedade. E eu quero oferecer 3 respostas do porquê que ele faz isso. Como que ele faz isso? Bom, em primeiro lugar, ele pode nos salvar do nosso pecado, porque ele é o nosso intercessor.
A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25 a 28, eu vou ler para vocês, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que nos ofereciam primeiro seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Eu acho que o nosso primeiro grande desafio é de natureza teológica. O que Deus acha de mim? O que Deus pensa de mim? E o que a Bíblia diz é que quem se aproxima de Deus tem um sumo sacerdote perfeito, eterno, que fez um único sacrifício capaz de perdoar toda a humanidade. Tem gente que acha que o perdão de pecados é uma coisa que só acontece quando eu me confesso. Me confessei, Deus me perdoou. Falei, agora eu estou perdoado. Na realidade, eu já sou perdoado, já estou em estado de perdão sob qualquer circunstância, de qualquer modo. Quando eu confesso, eu só estou fazendo um exercício de memória e de fé de reconhecer quem me oferece perdão. Porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Eu não tenho o poder de dizer para ninguém o seguinte: olha, eu te perdoo. Nesse sentido teológico que eu quero dizer, né? Porque nesse sentido só Deus pode oferecer perdão de pecados. Perdão de pecados. E por que ele faz isso? Pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu de uma vez por toda como sacrifício, e ele está diante de Deus intercedendo por nós. Então não existe fraqueza nossa que não possa e que já não esteja perdoada, porque Jesus, a Bíblia diz, ele é um intercessor entre Deus e os homens. Ele intercede por nós. Por isso que lá em Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Então nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Só temos uma pessoa que viveu uma vida capaz de se colocar entre a nossa relação com Deus. Esse é um dos motivos porque nós protestantes não cremos em, por exemplo, na mediação dos santos, né? Porque pra gente só Cristo pode fazer isso e só Ele faz isso. Nós cremos, então, que o trabalho, o papel de Jesus Cristo é ser o nosso intercessor. É ser aquele que media a nossa vida, nos apresenta continuamente diante de Deus. E é interessante, porque na nossa cabeça a gente pode pensar que esse intercessor, ele vai nos apresentar da pior maneira. Herbert, um pecador terrível. Mas o que Jesus faz é tipo assim, ele vai diante de Deus e fala assim: deixa eu te apresentar o Herbert aqui. Aí o pai fala assim: quem é o Herbert? E Jesus fala assim: é alguém por quem eu morri. É alguém que vive a partir daquilo que eu tenho a oferecer para ele. Então é como se Jesus, ele garantisse a nossa vida, ele garantisse o nosso perdão pelos méritos dele. Não é pelo meu mérito. Não é porque eu deixei de pecar que agora eu estou diante de Deus assim: poxa, Herbert é um cara muito legal e agora ele vai ser abençoado. Não, eu sou abençoado porque Cristo intercede continuamente por nós, por todos nós. Essa é a primeira coisa pela qual a gente pode ter
encontrar alívio para o nosso coração. Primeiro, de natureza teológica, Deus não está contra nós. Deus é e está ao nosso favor continuamente. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, porque quando a gente se vê fragmentado, automaticamente a gente pensa o seguinte: o que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar para Deus assim me aceitar mais? Pois é talvez entender diante de Deus que você já está perdoado. A coisa mais difícil é você explicar para uma pessoa que ela já foi perdoada eternamente. O perdão de Cristo, ele não é oferecido só depois que ele morre na cruz. O perdão de Cristo, ele é oferecido atemporalmente na história. Ele perdoa o passado, o presente, o futuro e a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos pergunta: quem nos acusará? Quem intentará contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Essa é uma consciência que não permite a mim e a ninguém viver uma vida sob acusação. Mas, Herbert, o diabo, o meu vizinho, a minha mulher, o meu marido, o meu colega do trabalho, seja quem for, ninguém tem o direito de me colocar sob juízo. Ninguém. Porque Deus nos justifica. Isso pode parecer uma mensagem até mesmo triunfalista. Mas o fato é que, por causa da nossa fragmentação interna, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ter a capacidade de se perdoar, por incrível que pareça. É ter a capacidade de se tratar bem internamente, por incrível que pareça. É ter a capacidade de gostar de si mesmo, por incrível que pareça. A gente se trata mal, a gente pensa mal da gente, a gente se diminui, a gente quer abreviar a nossa vida, a gente quer se destruir, a gente vai fazendo um monte de coisas contra nós, porque a gente não se acha digno de ter o dom da vida. Então, eu acho que uma das coisas mais bonitas do Evangelho é revelar para nós que nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. E é Ele quem está continuamente diante de Deus dizendo: essa pessoa foi justificada. Eu sou o mediador, eu sou aquele que garante que o Herbert, que o Ramon, seja quem for, quando crê nessa mensagem, essa pessoa foi justificada. Ele nos salva dos nossos pecados, não só porque Ele é nosso intercessor, mas também porque Ele é o nosso amigo. Em João 15,15, diz assim, Jesus, palavras de Jesus: já não os chamo de escravos ou de servos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês são os meus amigos. Quando você pede para uma pessoa fazer um desenho na cabeça de quem Deus é, sinceramente, o que ela imagina? Essa pessoa, assim, minimamente acredita em Deus. Como é que ela pensa Deus? O que aparece no imaginário dela? O que vocês acham? Que Deus, como é que ela pensa Deus? Sempre tem muito poder. Muito poder. Homem branco. Aquela coisa na minha cabeça deve ser um cinematográfico. Sentado numa cadeira bem grande. Um trono inacessível. Apoiado na nuvem. Cheio de anjo em volta. Cheio de anjo em volta. Eu acho que algumas pessoas também que pensam como se Deus fosse um ditador. Um ditador, é. Talvez não use essa palavra, mas a cabeça pensa isso. Aí talvez autoridade. Autoridade. Um juiz que está ali o tempo todo julgando a humanidade. Né? É interessante, porque essa visão de Deus, ela não cabe em Cristo, em Jesus. Por quê? Nem no Antigo Testamento, durante um bom período do Antigo Testamento, da história do povo de Israel, Deus era tratado dessa maneira. Essa visão de um Deus no trono,
Senhor dos céus, da terra e de tudo, ela aparece muito fortemente depois que eles são levados para o cativeiro. Antes do cativeiro, Deus é um Deus da terra e do povo. Você pega Gênesis, por exemplo, no capítulo 11, que Deus vê a Torre de Babel, Deus desce e vai ver o que estava acontecendo entre os homens. Deus está no meio do seu povo. Deus é, para a mentalidade do Antigo Testamento, territorialista. Ele está no território, ele está andando com as pessoas. Por isso a figura do tabernáculo. Deus está onde? No tabernáculo, de casa em casa, andando enquanto o povo de Israel anda. Essa noção de Deus, ela vai mudando. O templo de Israel, ele ganha um lugar de protagonismo, e Deus agora se torna um Deus que tem um templo, um lugar sagrado. E depois que o templo é destruído, eles são levados para o cativeiro, eles pegam uma teologia de outros povos para importar e fazer uma reinterpretação de quem era o Deus de Israel. Deus agora é o Deus de toda a terra, né? Pois bem, tendo dito isso, dependendo de como você lê a Bíblia, Deus é um homem branco, de barba branca, sentado no trono, com o pé na nuvem e com um anjo cantando ao redor dele. Mas a Bíblia, e por isso que eu sou um seguidor de Jesus Cristo, nos apresenta Deus não distante, indiferente e amedrontador. Mas você imaginaria essas características, indiferente, poderoso, amedrontador, olhando para um rosto de bebê numa manjedoura? O paradoxo de Jesus é esse, de que Deus, quando resolve encarnar na história, ele não nasce numa família imperial, ele nasce numa manjedoura. E esse olhar sobre quem Deus é, deitado numa manjedoura frágil, chorando, em fraqueza, ao mesmo tempo em absoluto poder, não um poder tirânico, mas um poder que é esse poder que, ao olhar para Jesus, você tem grupos de pessoas ali, com os anjos, os pastores, os magos que vieram do Oriente, olhando naquele bebê e louvando a Deus. E isso é muito interessante porque em Jesus está comportado fraqueza e poder ao mesmo tempo. A gente não gosta de pensar Deus na sua fraqueza. Porque Deus pra gente, ele tem que ser poderoso para garantir que a minha vida não se perca. Mas em Cristo, Deus tem fraqueza. Em Jesus de Nazaré, Deus se demonstra em fraqueza, absoluta fraqueza. Fraqueza porque ele é amigo dos vulneráveis. Se Deus fica distante o tempo todo, como é que ele vai entender o meu sofrimento? Como é que realmente ele vai entender a minha vida? Como é que ele vai entender realmente quando eu peco? O que é essa fragmentação interna? O que é viver com medo? O que ele dá com a doença? O que ele dá com uma doença fatal? O que ele dá com a morte? O que ele dá com a vida? O que ele dá com o conflito da realidade? O que ele dá com a falta de dinheiro? O que ele dá com... Entendeu? Como é que ele vai entender isso? Não, Herbert, mas Deus entende de maneira soberana. Que absurdo, ele sabe de tudo, ele pensa tudo. Pois é, mas uma coisa é um Deus que me conhece à distância. Outra coisa é um Deus que me conhece porque ele experimentou todos os sentimentos humanos dos quais eu experimento e passo. A vida humana não é feita do que eu sei com a cabeça. A vida humana é feita com o que eu experimento como sensações e emoções. Você pode saber tudo sobre perder uma pessoa. Outra coisa é perder uma pessoa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que eu sei aqui, outra coisa é como aquilo mexe dentro de mim. Só um Deus que sabe como essas coisas da humanidade mexem comigo pode realmente ser próximo a mim. Por isso que esse poder, essa amizade de Jesus, ela também precisa ser a nossa relação com Ele. Amigos, eles conhecem as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Isso é amigo. Colega conhece distância, assim. Amigo de verdade sabe das suas
vulnerabilidades. Mas amigos também têm poder. E qual é o poder dos amigos? De serem verdadeiros, de nos ajudar a pensar melhor sobre algumas coisas. Isso é amizade. Jesus, ele é o nosso amigo porque ele nos conhece em nossa fraqueza, mas ele também tem o poder de interpelar na nossa vida. Ele sabe do que a gente é feito, por isso que ele não nos esmaga. Por outro lado, ele tem o poder de falar, interpelar, trazer consciência, nos ajudar a amadurecimento, sabe? Crescer na vida. Por isso que ele não chama mais de escravo, mas de amigo. Ele anda com a gente. E é uma coisa confusa, assim, às vezes até na minha cabeça, entender como é que Deus anda com a gente. Pode parecer uma coisa meio psicótica na minha cabeça, um psicanalista, sabe? Mas é uma coisa meio assim, eu acho que tem um vácuo aí que, de fato, Deus age, Deus fala, Deus interpela, Deus se move de alguma maneira e isso me transforma. Porque se fosse só eu, talvez eu estaria muito perdido e ainda afundado na minha depressão, afundado nas minhas pulsões de morte, afundado em mim mesmo, morto. Mas porque eu tive uma experiência com Deus, eu saí desse lugar. Então eu não posso dizer, Deus não interpela, não, Deus age, interpela, e nessa relação que ele se coloca com a gente é transformado. Simples assim. Bom, além de ser nosso intercessor e amigo, ele nos salva do nosso pecado, e aí sim, porque ele é o nosso Deus. Porque ele é o nosso Deus. É interessante que ao redor da passagem que a gente leu aqui, de Mateus 1, tem uma coisa muito interessante. Se você pudesse criar um cenário em torno da manjedoura, quem está ali presente? O que está ali presente? Se fosse um neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus, ia colocar o diabo na história. O diabo tem que estar em tudo para fazer o contraponto ali, né? Eu nunca vi gente para gostar tanto do diabo assim, pelo amor de Deus. Mas ao redor do texto que a gente leu de verdade, você tem os anjos, você tem um grupo de pessoas que, segundo Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, eram as pessoas que não tinham nem voz no tribunal. Eram pessoas que não eram respeitadas e nem contadas culturalmente porque lidavam com animais impuros, que eram os pastores. Os pastores eram muito mal vistos no tempo de Jesus, no primeiro século. Hoje em dia também é. Depois, você tem um outro grupo de pessoas que não eram judeus, não adoravam o Deus único e verdadeiro, não seguiam a lei de Moisés, vieram de uma outra cultura, de um outro povo, cheio de outros deuses, que eram o que a Bíblia chama dos reis magos, que chegam do Oriente para encontrar Jesus na manjedoura, seguidos e sendo guiados por uma estrela. Esotéricos, astrólogos, sei lá o que é aquilo, que provavelmente acreditavam em um monte de outras coisas, que não é esse purismo religioso que a gente tem hoje, que para você ser crente em Deus, tu tem que acreditar exatamente, estritamente em uma única coisa. Esses homens não eram assim. E eles viram Jesus deitado na manjedoura. E você tem os pais de Jesus, que para sua consciência, uma adolescente de 12, 13 anos de idade, Maria, e José, provavelmente o homem mais velho, com Jesus Cristo. A gente, no Natal, né, faz uma manjedoura muito bonita, né? Bota lá as palhinhas, luzes, anjinhos, tudo lindo. Mas provavelmente Maria estava cheia de sangue. Essa é a realidade. Provavelmente lidando ali com os seios cheios de leite para amamentar seu filho. Uma menina adolescente tendo que lidar com os conflitos de ver nascer alguém que ouviu falar que era o Salvador do mundo, e isso já era muito complicado por si só. Eram essas pessoas que estavam no cenário ali de Jesus, num lugar muito complicado, provavelmente num período frio, porque Jesus não nasceu em dezembro, nasceu provavelmente em setembro, pelas datas que o texto bíblico aponta. A gente faz em dezembro por uma convenção
da história, né? Mas assim, Jesus não nasceu em dezembro, não tem nem como ele ter nascido em dezembro. Mas o fato é que se você olhar para as pessoas que estão ao redor de Jesus no seu nascimento, isso já nos fala muito sobre o Evangelho. Porque são pessoas que não eram aceitas, você não tem ali um grande rabino para verificar o nascimento de Jesus, você não tem ali um grande imperador para levantar Jesus para o alto, tipo o Rei Leão, sabe? Na hora que levanta o Simba, levantar para o alto assim como um filho prometido, nada disso. Você tem gente simples, gente de vida duvidosa, gente com uma vida que estava longe de Deus, como os reis magos, mas são essas pessoas que foram aproximadas de Deus. E todos esses fazem uma coisa: eles adoram a Jesus. Os anjos cantam e louvam, os reis magos trazem presentes como ato de adoração, os pastores saem louvando a Deus e contando para todo mundo o que havia acontecido. O que o texto está dizendo para nós é que no rosto de Jesus a gente está vendo a imagem de Deus para nós. E Deus, a gente adora. Por isso que a gente canta, por isso que a gente ora, por isso que a gente acorda de manhã e agradece. Porque Deus a gente não fala assim, é um objeto de estudo filosófico. Não, Deus a gente adora. A gente se prostra, a gente se coloca de joelhos, porque Deus a gente adora. A adoração para a Bíblia é você expressar louvor, expressar adoração, expressar palavras de gratidão, expressar a beleza de quem Deus é. Em Filipenses, que é um texto do apóstolo Paulo, ele falando de Jesus, lá no capítulo 2, verso 5, ele diz assim, eu vou ler do verso 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo é que diante de Jesus, a gente se dobra, a gente adora e a gente exalta por quem Ele é. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando o nosso coração está perdido, está cansado, está exausto, vocês têm que contar com um intercessor para vocês. Sabendo que a nossa vida, ela não é construída sozinha. Deus está com a gente. De maneira milagrosa, espiritual, sobrenatural, Deus faz parte da nossa história. Segundo, Ele é o nosso amigo. Ele anda com a gente e se você permitir e se você convidar, saiba de uma coisa, Ele vai fazer parte da sua história e você vai construir uma das histórias mais bonitas que você já construiu na sua vida. Permitindo ser amigo de Jesus. Agora, Ele não é só um amigo com o qual a gente conversa e bate papo. Ele é o nosso Deus também. Ele é quem a gente adora, a quem a gente dedica a nossa vida e a quem a gente se dobra, diante de quem a gente se curva. Então que nessa primeira reflexão aqui de Natal, nós possamos encontrar em Jesus alívio para as nossas angústias e ansiedades no tempo presente. Eu queria que a gente terminasse, já que eu falei sobre adoração e tudo mais, que a gente cantasse uma música para terminar. Pode ser? Eu acho que pode ser aquela música que eu vou construir, que tem expressões de adoração ali. Então, se você puder cantar isso de maneira talvez mais reflexiva, como um ato de oração, de adoração, vamos fazer isso juntos agora.